Bem-vindo, programadores, ao canal Programando Juntos, e aqui a gente vai começar a nossa segunda aula do curso de criação de jogos utilizando o Phaser. Na aula passada a gente aprendeu a criar o nosso mapa, a gente botou aí na nossa tela bonitinho um mapa, e hoje nessa aula a gente vai estar criando o nosso personagem. A gente vai criar um personagem para ele aparecer na tela e assim, por seguinte, a gente vai fazer ele andar, fazer ele atacar e tudo mais. Na aula de hoje a gente vai criar os sprites, fazer a animação dele e fazer ele aparecer na tela, beleza? Então para isso a primeira coisa que a gente vai fazer é rodar o comando npm run watch dentro do nosso projeto aqui. Ele vai compilar para a gente. E aqui, se eu acessar aqui, ó, localhost 1001, ele já aparece aqui o que a gente tinha feito na última aula, que é aparecer o mapa e tudo mais, certo? Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o nosso personagem aparecer aqui. Para isso, você vai precisar fazer o download de 3 imagens PNG. Eu deixei o link aqui na descrição, deixei o link no blog também, só você acessar aí que você consegue pegar e fazer o download. Você vai baixar essas 3 imagens, que são as seguintes, ó. Você vai baixar essas 3 imagens aqui, vou fazer o download delas. Download, baixando aqui. Show, vou salvar aqui na minha área de trabalho, certo? Sprites, personagens. Vou salvar aqui. Tá aqui, beleza. Vou extrair, porque veio tudo zipado. Vou extrair aqui para mim, ó. Extrair para o nome da pasta. Beleza, eu tenho aqui agora sprites, personagens. Primeira coisa que eu vou fazer, copiar esses 3 arquivos aqui e vou clonar dentro da seguinte pasta. Eu vou lá na pasta do nosso projeto, vou vir aqui, no meu caso está aqui dentro, ó, mas aí você vai abrir aí onde você clonou a sua pasta no início do projeto. RPG Phaser vai estar aqui dentro, ó, dist, assets, você vai criar uma pasta aqui chamada player e vai copiar os arquivos baixados lá para dentro. Fez isso? Beleza. Agora vamos para o próximo passo, que agora a gente já tem todos os arquivos necessários para a gente poder estar importando em nossos sprites, fazer a animação do nosso personagem, beleza? Próximo passo, a gente vai vir o seguinte, vai vir aqui na pasta source, src, e vai criar o arquivo chamado player.ts. Nesse arquivo, a gente vai colocar tudo referente aos códigos do jogador. A gente vai colocar criando o jogador, criando os sprites, tudo mais. Tudo vai ficar aqui dentro, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai criar uma função aqui dentro e vai exportar ela. Export const load sprites. Vai receber uma função, essa função vai retornar vazio, void, certo? E como parâmetro, a gente vai passar a própria cena, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é a própria cena, é o responsável por poder fazer rodar o nosso jogo. Ele vai ser passado como parâmetro aqui para dentro. A gente vai fazer o que? Scene.load.spritesheet. Esse é o nome da função que a gente vai estar chamando aqui. Deixa eu fazer uma coisa, eu vou tipar aqui, porque aí ele já começa a me dar vários atalhos, olha só. Spritesheet já me mostra o que eu preciso passar aqui para essa função. O que eu vou passar? Primeira coisa, uma key, que é o nome que a gente vai estar dando para esse sprite dentro do jogo. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui que eu vou usar é aqui player idle, que significa ali o jogador parado. Quando ele está parado, ele vai dar uma mexidinha assim e vai ser essa animação, a gente vai estar criando ela. O segundo parâmetro é onde que está essa animação, o caminho do arquivo basicamente. Eu vou usar aqui assets barra player barra idle.png, que é onde está o meu arquivo. E por último aqui, como último parâmetro, último terceiro, eu vou passar um objeto, e esse objeto vai ter algumas configurações. Primeira configuração é a configuração obrigatória, que é frame width, que é a largura desse frame. Nosso frame vai ter 83 pixels de largura, certo? Ele vai ter 64 pixels de altura. E o espaçamento entre um frame e outro vai ser 45 pixels, certo? Vou abrir aqui a imagem para você poder entender melhor. Olha só, idle. Essa é a imagem que a gente está trabalhando. Se você reparar, elas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frames, certo? Se você somar isso tudo aqui,
vai dar 128 pixels para cada um e tem um espaço de 45 pixels entre um e o outro. Então eu estou fazendo o seguinte, diminuindo o espaço pela largura dele, pela largura total, vai dar 83, que é a largura que realmente vai ter. Então vai dar 83 pixels cada frame, com espaço de 45 pixels cada uma. Isso aqui eu fui fazendo testes antes para chegar nesse valor, para poder ver que esse é o valor certinho que tem que usar. Quando você for usar outros sprites, provavelmente você vai ter que fazer esses testes até chegar direitinho no espaçamento, nos pixels corretos, certo? Beleza, agora aqui eu vou carregar a animação dele andando, e para isso eu vou fazer o seguinte: scene load sprite sheet player walk. Onde que está esse arquivo nosso? Está em assets player walk.png, mesmo esquema ali de cima. E o terceiro objeto, e o objeto aqui vai ser igualzinho ali em cima. Posso copiar e colar aqui embaixo, beleza? E agora o último movimento dele, que é o ataque. Ele fica parado, ele anda e ele ataca, certo? Então a gente vai carregar aqui também a planilha aqui de sprites para poder fazer o ataque dele, que é player ataque. E está em assets player ataque.png. E como objeto eu vou passar os seguintes valores aqui no terceiro parâmetro. Vou passar exatamente a mesma coisa dali de cima também. Então aqui dentro vai ficar a mesma coisa, para vocês verem aí as outras imagens que estão sendo usadas. Ataque são 3 só. E andar são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Vou salvar aqui. Show. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai exportar aqui uma segunda função. Export const create animations. Receber aqui também uma função. Retornando vazio. Certo? E aqui dentro vou passar a mesma coisa. Cena. Scene ou Tipac também, para ficar melhor para a gente poder trabalhar. Beleza, então a gente vai fazer o seguinte. Você vai chamar aqui cena animes.create. Então que você está criando uma animação, certo? E você vai passar um objeto como parâmetro. Esse objeto vai ter a seguinte key. Primeiro de tudo vai ser key. E eu vou chamar ele aqui também de player idle, tudo que tiver a ver com ele ficar parado. Eu vou dar o mesmo nome para a gente não confundir, certo? E aqui eu vou fazer as configurações dos frames. Para isso eu vou utilizar aqui o índice frames. E aqui eu vou fazer o seguinte: scene.animes.generate frame names. Certo? É uma função. E para essa função que eu vou passar como primeiro parâmetro o nome do nosso sprite sheet que a gente carregou aqui, que é esse aqui. Pode passar, vai ficar tudo a mesma coisa. Por isso que eu disse que gosto de repetir, porque fica tudo igual, fica mais fácil a gente poder estar trabalhando. Player idle. E aqui, como segundo parâmetro dessa função generate frame names, a gente vai passar um objeto dizendo qual que é o frame de início aqui do nosso idle. No caso, ele vai começar aqui nesse frame, é o frame 0, e ele vai terminar no frame 7, né? Que é o oitavo frame, posição 7. Show. E vírgula, agora outro parâmetro depois de frames. A gente vai passar o parâmetro frame rate, que vai dizer basicamente quantos frames vão ser executados por segundo. Então eu quero que executa toda a movimentação a cada segundo. Então eu vou botar aqui frame rate 8, vai executar 8 frames por segundo, certo? Vou colocar a propriedade repeat. Aqui eu coloco quantas vezes eu quero que repete essa animação. Eu vou usar o valor -1, porque assim eu consigo fazer repetir infinitamente. E vou usar aqui também a propriedade yo-yo como true. Isso basicamente faz a animação ir e voltar, como se fosse o boomerang no Instagram, sabe? Ele vai e volta, igual um ioiô, realmente. Beleza, vírgula aqui. E vou fazer a mesma coisa para os outros sprite sheets. Não muda muita coisa não. Ó. Vou copiar aqui, vou até colar. Ó, player walk, vou substituir aqui, player walk. Certo? Vou carregar ele aqui. Ó. Aqui você pode ver o seguinte, que ele começa no 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas termina no 6, ele não termina no 7. Qual vai ser o frame rate? O frame rate aqui eu vou deixar 8 também. Vou tirar o yo-yo,
porque ele não vai ficar indo e voltando, ele é só um movimento de ida, né? E tá andando. Show de bola. E agora eu vou fazer o movimento de ataque. Movimento de ataque, show. Cadê ele? Ele está aqui. Então ele vai do 0 ao 3, porque eles são 4 itens, né? 0, 1, 2, 3. Ele vai andar do índice 0 ao 3. Frame rate. Para esse cara eu vou deixar 12, para ele vai executar um pouquinho mais rápido. E ele não vai repetir. Vou colocar aqui 0, em vez de apagar, certo? E aqui onde está Player Walk, eu vou mudar para Player Attack, que a gente está aqui criando animação de ataque. Certo? Player Attack aqui, beleza? Salvar, beleza. Agora eu vou criar aqui a nossa última função desse arquivo e vou exportá-la também. Create Player. Ele vai receber também uma cena. Vou tipar de uma vez. Beleza, e aqui eu não vou colocar um tipo na função por enquanto não. Mais tarde vocês vão entender o porquê, mais tarde a gente vai tipá-la também. Mas por enquanto vai ficar sem um tipo, beleza? Então aqui vai ser const player recebe scene physics.add.sprite. Os dois primeiros parâmetros dessa função é a posição x e y de onde vai ser colocado esse sprite. Eu vou colocar aqui por padrão na posição 200, 200. Ela vai ficar assim, você começa contando assim do início da tela, ela vai ficar mais ou menos um pouquinho assim no canto esquerdo superior. Show! E qual que é o sprite padrão que a gente vai poder usar para carregar aqui? Eu vou usar esse player idle. Nosso player vai ser carregado inicialmente parado, certo? Depois disso, eu já vou chamar aqui a função de create animations para poder criar todas as animações do nosso personagem e vou retornar esse personagem aqui, porque a gente vai usar ele lá na nossa cena agora, beleza? Vou salvar, vou vir aqui no arquivo game.ts e vou importar duas daquelas funções ali que a gente criou. A primeira função que eu vou importar é create player e a segunda função é a função load sprites. Então é o seguinte, eu vou vir aqui na parte do preload e vou executar a função de load sprites, porque você lembra, os sprites têm que ser carregados na função preload antes do jogo realmente começar. Então vou executar a função aqui e ela espera a própria cena como parâmetro, certo? E após isso eu vou fazer o seguinte, vou executar a função create player. Para isso eu vou criar a propriedade player, criei, show, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, this.player recebe create player e eu passo também a cena para ele. Vou salvar. Nesse momento, se você salvar o seu código e vir aqui, você vai ver que já dá um erro, olha só. Ele fala que eu estou lendo a propriedade add de algo que está indefinido. É isso aqui, ó. Ele está apontando o erro aqui. Essa propriedade add nessa física indefinida, olha aqui. Player. Certo? Para isso ser corrigido, eu tenho que dizer ao phaser qual física que a gente vai usar e setar algumas propriedades da física para ela poder existir ali e a gente está usando esses recursos. Para isso a gente vai fazer dessa forma. A gente vem aqui, ó, e vai criar o campo physics, que vai ser um objeto, e a gente vai fazer o seguinte, default, a gente vai colocar a string arcade, a gente vai passar aqui também arcade, e vai ser um objeto que vai simplesmente ter o seguinte, qual é a gravidade dessa tela nossa. E a gente vai passar também um objeto ali em gravidade, informando a gravidade no eixo Y, que é na vertical. A gente quer 0 de gravidade, ou seja, quando a gente colocar um personagem ali, ele não vai cair, ele vai ficar parado ali, beleza? Vou salvar e vou executar aqui novamente nosso código. E aqui a gente já consegue ver o nosso personagem, porém ele está paradinho, não está fazendo nenhuma animação. Para isso eu tenho que fazer o seguinte, vou vir aqui, this.player.animes.play. Qual animação que eu vou tocar? Animação player idle, que ele vai ficar ali fazendo uma movimentação como se ele estivesse respirando e tal. Vou salvar aqui, compilou tudo.
Vou atualizar e vamos ver o resultado. E agora, olha que legal, a gente consegue ver já o nosso personagem ali respirando e tal. Você já vê que a animação dele já está funcionando, já está fluindo. Nos próximos episódios a gente vai estar fazendo a movimentação dele para direita, para esquerda, subir, descer, atacar, e ele vai fazer outras animações, beleza? Então se você gostou do vídeo, se você está seguindo a nossa aula, curte aí o vídeo, se inscreve no canal para você ficar sabendo quando vai lançar os próximos e a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal, até mais.